Estou abençoando. Pai nosso, obrigado por ti, Senhor, por estar aqui nesta manhã para aprender mais da tua palavra. Meu Deus, usa, Senhor, poderosamente nas nossas nessa transmissão abençoada. Fala comigo, Senhor, fala também com a sua igreja. É que nós te pedimos, Senhor, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui. Agradecer a Ele e aos irmãos pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez na Escola Bíblica Dominical. Agradecer ao meu amigo, irmão e pastor André pelo convite, por ter se lembrado de mim. Deus abençoe você, sua família, Fabiola, Mariana. E ao presbítero Renato também pelo contato, por ter entrado em contato conosco. Deus abençoe os irmãos. Como já foi falado, o título da lição hoje é Jesus, o pão da vida. Antes da gente entrar na lição de hoje, eu só gostaria de fazer um link aqui entre a lição passada e essa. Como a gente bem sabe, na lição passada falou sobre a mulher samaritana, ali próximo ao poço. E Jesus, então, teve um diálogo ali com ela, mais precisamente na cidade de Sicar. Só para os irmãos terem uma ideia, antigamente Israel estava dividido da seguinte maneira. A Judéia, que era a parte sul de Israel, e depois, ali mais centralizado, havia Samaria. É bom a gente lembrar que Samaria ou se trata de uma região, ou se trata do nome de uma cidade. Seria o mesmo que o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, ou o estado de Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Ali não é diferente, tem a região de Samaria e tem a cidade própria de Samaria. Só que o diálogo que Jesus teve com aquela mulher, embora fosse na região de Samaria, a cidade na qual eles conversaram ali era Sicar. Então tem a Judéia, seguido então da região de Samaria, e mais ao norte tem a Galileia. É muito importante a gente entender isso, porque o diálogo que ele teve então com aquela mulher foi em Samaria, e depois ele caminhou para a Galileia, mais precisamente em Caná da Galileia. E ali ele estava indo pela segunda vez naquela cidade. A primeira vez, todos nós bem sabemos que ele realizou ali a transformação da água em vinho. E agora, nessa segunda vez que ele passa pela cidade, ele cura o filho do oficial de um rei, que estava próximo da morte, estava prestes a morrer. Após ele ter saído ali da Galileia, ele retorna lá para o sul, de novo, para a Judéia, mais precisamente em Jerusalém, onde há ali um tanque de Betesda. E ali ele realiza um milagre na vida daquele homem que era paralítico, e esse milagre ocorreu num sábado. Então aqueles fariseus, aqueles homens começaram a perseguir Jesus, porque eles não estavam felizes com a realização do milagre daquele homem. Aqueles homens que pagavam de puritano, de que eram amorosos, eles estavam preocupados com o fato de Jesus ter realizado um milagre no sábado. E então Jesus vai se retirar novamente da Judéia e vai caminhar de novo para a Galileia. É onde se passa o episódio na qual a gente vai estudar aqui nessa manhã, que é a multiplicação de pães e peixes. Eu gostaria que os irmãos participassem lendo algumas passagens bíblicas, lendo a revista. Então, desde já, eu gostaria que alguém lesse a introdução, fazendo um favor, se alguém puder. A introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita
às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então, 3 coisas que iremos analisar aqui nessa manhã. A primeira, o Senhor notou que as pessoas estavam preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A primeira coisa que a gente vai estudar então é isso. Jesus vai perceber que muitos dos que o seguiam ali naquela cidade de Tiberíades estavam indo com o intuito só de ver Jesus realizar milagres, só de se alimentar do pão físico. Então Jesus ele teve essa percepção. Outro ponto que iremos estudar aqui nessa manhã: nós somos dependentes de Deus. Então é muito importante que a gente saia daqui com essa convicção de que nós somos dependentes de Deus, e sem Ele a gente não consegue fazer absolutamente nada. E terceiro ponto essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas acima de tudo refere-se à nossa necessidade espiritual. Então a gente também precisa sair daqui compreendendo que a nossa necessidade espiritual ela é muito mais importante do que a nossa necessidade física. É óbvio que a gente não vai abrir mão das necessidades físicas, não vai negligenciá-las, porém a gente tem que ter em mente que as nossas necessidades espirituais elas são muito mais importantes para nós do que propriamente uma necessidade física, passageira, momentânea. Amém? Tópico 1. Alguém poderia ler? Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. E a narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo de João começa com expressão, depois disso, esta frase refere-se aos acontecimentos que sucediam às palavras de Jesus e dirigidas aos judeus e a Jerusalém durante o provável a este da Páscoa e não mais durante nada no capítulo 5. Não, amém. Até aí tá bom por enquanto. Deus abençoe. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Esse milagre ele foi tão importante, tão impactante, que não foi apenas os evangelhos sinóticos que relataram esse milagre. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João também ele faz questão de relatar esse milagre por conta do impacto, da importância que há nesse milagre, que é a multiplicação de pães e peixes. Aqui diz também, a expressão depois disso refere-se aos acontecimentos durante a provável festa de Páscoa mencionada no capítulo 5. No capítulo 5 de João é dito que uma festa dos judeus se aproximava. Não se sabe ao certo se é a da Páscoa, poderia ser também a do tabernáculo ou a do Pentecoste, que são as 3 festas principais ali do povo judeu. Porém, no capítulo 6, versículo 4, como já foi lido aqui na leitura inicial, é dito que a Páscoa estava se aproximando. Então, tudo leva a crer que se tratava então da festa da Páscoa. Amém? Tópico 2, o milagre. Alguém poderia ler? Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar multiplicações de pães e peixes neste capítulo, como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão, composta por homens, mulheres, jovens e crianças que seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino, que é capaz de trazer à existência aquilo
multiplicações de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Amém. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Eu vou ler de novo essa frase porque ela é muito interessante. Deus é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Tenha isso em mente, irmãos. Deus é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia para a sua vida. E isso me fez lembrar quando Deus do nada criou os céus e a terra e o universo. Quando Deus do nada ele fez brotar a água da rocha. Quando Deus transformou aqueles pães, ele multiplicou, ele duplicou, triplicou, quadruplicou, ele multiplicou de forma exponencial aqueles pães e peixes para alimentar aquela multidão. Me fez lembrar inclusive daquela visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, onde só havia ossos. E Deus ali então, ele faz gerar, ele cria novamente carne, e mais do que isso, ele cria novamente vida, e faz daqueles ossos um grande exército. Então, uma das coisas que eu gostaria que os irmãos saíssem daqui, enfatizar aqui nessa manhã, é que Deus é capaz então de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia na sua vida. E o autor da revista vai dizer assim: o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Aqui com certeza ele está se referindo aos milagres realizados pela pessoa de Jesus. Embora eu discorde em partes do que o autor da revista está dizendo aqui, porque não podemos nos esquecer que Deus depois, Jesus, ele realizou pela segunda vez uma outra multiplicação de pães e peixes, mais precisamente 7 pães e alguns peixinhos. E se a gente for analisar ao longo da história, ao longo da Bíblia, eu também me recordo do milagre que ocorreu ali em 2 Reis, capítulo 4, que é quando o azeite da viúva, Deus multiplica o azeite da viúva. Enquanto havia jarro, o azeite não acabava. E aquela mulher ali, então, recebeu uma multiplicação, não de pão, mas no caso, de azeite. Tópico 3. Alguém poderia ler? Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como Filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a a mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Amém. Irmãos, agora eu vou precisar da ajuda de irmãos para a gente ler algumas passagens bíblicas. Deixa a Bíblia aberta aí, quem puder. Alguém abra em Mateus 24. Outro deixa aberto João 6, que é a leitura inicial que foi feita aqui hoje, a leitura bíblica em classe. Outro abra em Lucas 23. E outro deixa aberto em 2 Timóteo, capítulo 3. Vou repetir. Mateus 24, João 6, Lucas 23 e 2 Timóteo 3. Aqui diz: Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava,
mas não para escutar a sua mensagem. Então, irmãos, ali havia pessoas que não estavam interessadas em ouvir exatamente o que Jesus tinha para dizer. Não estava preocupado com as boas novas, com o anúncio do Evangelho, estava preocupado com a realização de curas e milagres que Jesus poderia fazer, e tinha aqueles que estavam preocupados com o alimento que Jesus fornecia quando despedia a multidão. E hoje não é muito diferente. Tem pessoas que buscam a Deus, na verdade, buscam só as bênçãos que Deus pode proporcionar para a vida dela. E isso é um perigo. A pessoa só quer saber da bênção e não do dono da bênção. Ela não sabe o que ela está perdendo em não adorar a Deus por aquilo que Ele é. Quem achou Mateus 24, leia o versículo 23 e 24, fazendo um favor. Então, 24. Isso. 24, né? Isso. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Amém. Por que eu pedi para ler esse versículo? Porque, embora aquelas pessoas, muitos estavam indo com o intuito só de se alimentar, ou só de ver a realização de milagres, pelo menos eles ainda foram atrás do verdadeiro mestre, o verdadeiro Deus. Agora, Jesus, Ele nos alerta, Ele nos orienta, Ele nos informa que vai chegar um momento em que vai surgir falsos profetas, falsos pregadores, que vão fazer coisas até mesmo parecidas, realizar alguns tipos de milagres, e tem muita gente que vai correr atrás desses profetas midiáticos, achando se tratar do verdadeiro homem de Deus. Então, a gente tem que ter essa cautela, porque como diz Deuteronômio 28, tem até mesmo um hino que diz: eu não correrei atrás de bênçãos, porque sei que elas vão me alcançar. A gente não precisa correr atrás da bênção. O verdadeiro crente, a bênção segue ele, a bênção corre atrás dele. Você não precisa correr atrás da profecia, porque a verdadeira profecia está na palma da sua mão. E é a palavra de Deus. Essa profecia, ela é inerrante, ela não erra, ela é certeira e ela é verdadeira. Hoje eu vejo aí o que está na moda no momento, eu vou falar o que está na moda no momento. É o pregador mirim. Tem muita gente aí que está se levantando como pregador mirim e está levando multidões a ir ver o seu show. E daí eu fico pensando assim, os irmãos podem até me perguntar, mas o irmão não acredita que Deus usa uma criança, que Deus usa um pré-adolescente? Eu creio sim, lógico que eu acredito. Porém, a partir do momento que você pega essa criança, esse pré-adolescente, e faz dele como uma referência, como um pregador na sua vida, eu acho que alguma coisa está errada. E provavelmente está errada com você. Ter uma criança ou um adolescente como referência de pregador. Porque muitas das vezes por trás daquele pregador tem um pai de família que está lucrando com aquilo, o show daquela criança. Então a gente tem que ter muito cuidado. Talvez algum irmão pode pensar assim e falar: mas Jesus com 12 anos estava lá pregando no meio dos doutores. Irmãos, nós estamos falando de Jesus, você não quer comparar Jesus com qualquer um de nós. Então, irmãos, vamos ter cautela com relação a falsos profetas que se levantam muitas das vezes com o intuito de querer lucrar com a obra de Deus. Então, muitas pessoas viam Jesus apenas como um espetáculo. Eu fico até imaginando, Jesus realizava alguma obra, algum milagre, aí algumas pessoas, palmas, bis, de novo, opera milagre de novo. E daí tratava Jesus como se fosse ali um entretenimento, como se você estivesse ali num cinema comendo uma pipoca, tinha uma pessoa que estava ali comendo
vendo Jesus fazer a realização de milagres, mas pouco se importando para a mensagem que ele levava. Então é muito importante nós termos cuidado com isso. E aqui diz, ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. Esses dias eu estava pensando, pastor André, às vezes parece que a gente gosta de dar ensino, pregar, às vezes parece que está enxugando gelo, porque às vezes você até recebe elogios, tapa nas costas, aplausos que eu digo não no sentido literal, mas figurado. Pregou bem, falou bem, mensagem boa, tal. E quando você vai ver, minutos depois, ela está fazendo o oposto daquilo que você ensinou. Eu falo, nossa, mas a pessoa assistiu a minha pregação, o meu ensino, e parece que não aprendeu nada. E daí eu olho para a história de Jesus aqui e vejo que tem pessoas que ignoraram que Jesus estava pregando. Se Jesus, sendo Deus, sendo mestre, passou por isso, que dirá nós? Se eles recusaram, alguns rejeitaram a mensagem que Jesus levava, o que dirá eu e você? Paulo também passou por isso. Paulo estava pregando lá, e aí um rapaz sentiu sono, dormiu, e quem sou eu perto de Paulo na hora de pregar? Então, se você vê alguém uma hora bocejando, dormindo na tua mensagem, não estranha não. Homens de Deus passaram por isso, mas não é porque às vezes você não está levando uma mensagem relevante, não está na orientação de Deus. A pessoa também tem que fazer a sua parte, que é vir com a intenção de ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, se a pessoa não vem com essa intenção de ouvir, ou por alguma razão naquele dia ela está desligada, nem sempre a culpa é do pregador. Então, é interessante que eles tiveram o apóstolo Paulo como pastor, né? Imagina ter o apóstolo Paulo como pastor. Então, você pode ter um pastor mais bom, eloquente, mais eloquente que tiver, mas sem estar dentro da pessoa, mas a pessoa não... Se a pessoa não tiver proposta a ouvir a mensagem de Deus naquele dia, ou se vai num determinado evento com outras intenções, sei lá, arrumar uma namorada, ou então vai com o intuito de receber só o milagre, independente do dono do milagre, não vai funcionar, não vai dar certo. Você está falando muito importante, mas é importante frisar também que, por mais que isso aconteça, foi normal lá, está sendo meio que normal que não era para ser, mas o ouvinte, ele pode sofrer consequências. Hoje, se eu fosse elencar aqui a palavra-chave da minha passagem do Jardim de Esperança, aí minhas ovelhas já ouçam, vai ser obediência. Obediência nos mínimos detalhes, porque o pecado que entrou no mundo foi comer a maçã, foi a desobediência. Só que está se tornando tão simples, tão banal, por exemplo, hoje aqui, olha a quantidade de banco vazio. Eu combinei com todos, várias vezes, justifica, fala aqui como veio, uma pessoa. Justificou, sabe? E aí parece que realmente está enxugando, porque você fala, você ensina, você diz, nossa, glória a Deus, que ensino, falou comigo, mas a pessoa não coloca em prática o que aprendeu. E às vezes, eu já passei essa fase também, já passou. Dependendo do início, né, você frustra. Você estudou, você orou, você jejuou, acordou de madrugada, eu não vou dar aula. Pensa que o problema está em você. Isso. Quando eu vou dar aula, eu parto 5 horas da manhã, Roger. 5 horas da manhã, quando eu passar tudo de novo, meio que dormindo, aí você chega aqui. Agora imagina Jesus. E aí Jesus, num momento, igual você fez agora, e eu vou falar, no momento, vocês estão me seguindo porque a gente quer agradar, né? Quer estar perto. Mas Jesus não. Estamos seguindo não pelas palavras que eu falo, porque você comeu pão e encheu, comeu o pão estava gostoso, por isso que está seguindo. Exatamente, segue a Jesus pelos motivos errados, e isso é perigoso, porque isso pode ser que não te leve à salvação, que é o nosso alvo principal. E agora, para enfatizar o que o pastor André falou, é o versículo que eu havia separado, 2 Timóteo 3, leia o versículo 7, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. 2 Timóteo 3, 7. E a
e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui Paulo está dizendo que há pessoas que estão sempre ouvindo, e parece que nunca amadurece, nunca aprende a verdade. Parece que chegou no topo do conhecimento e não vai além. Mas que nós possamos nessa manhã pedir para Deus abrir o nosso conhecimento, abrir nosso entendimento, abrir nossos ouvidos, para que nós possamos aprender cada dia mais. Refletindo sobre isso, eu torno a dizer, parece que tem pessoas que já atingiram o teto do conhecimento. Você vai falar sobre um assunto com ela e parece que não aprofunda mais, não desenvolve mais. É o que Paulo está dizendo aqui, de grupo de pessoas que sempre aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Esse aprender aqui está sempre ouvindo, mas não evolui. Mas a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. A nossa tarefa é ficar ali martelando o coração de pedra da pessoa, até que em algum momento, quem sabe, possa ser quebrado. E quem faz isso é a palavra de Deus. Continuando aqui, no dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. Quem abriu João 6, leia o versículo 26 e 27, fazendo favor. João 6, 26 e 27. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Amém. Então, irmãos, tem pessoas que estavam buscando Jesus apenas pelo alimento material. E que visão rasa que essa pessoa tem, né? Que visão superficial de buscar Jesus por coisas tão supérfluas. Buscar a Deus em busca só de um pão ali no café da tarde, sendo que provavelmente na janta sentiria fome novamente. Mas nós temos que buscar a Deus pelo motivo certo. Deus tinha um alimento que seria para toda a vida, que era a salvação da nossa alma. Vou dar aqui um exemplo para os irmãos entenderem melhor. E eu vou iniciar com a seguinte pergunta: o pai dá o que o filho quer ou o que ele precisa? Um pai, quando eu falo pai, é pai e mãe. Ele dá o que o filho quer ou o que ele necessita, o que ele precisa? Lembra aí quando você era criança? Quando você era criança, você só queria ganhar brinquedo. Aí, brinquedo. Aí chegava algum momento que o pai vinha com uma peça de roupa, a criança já achava ruim. Ah, roupa não é presente não. Mas o pai, ele sabe que mais importante do que o brinquedo é a roupa. A criança, por ela pode andar pelada, tendo brinquedo. Ela quer o brinquedo, ela não quer roupa na idade dela. Mas é o pai que tem que entender isso. E lógico que entre uma roupa e outra, ele vai fazer um agrado ali, vai dar um brinquedo, um outro brinquedo. Mas o pai, se tiver que escolher entre dar o que o filho precisa ou o que ele quer, o pai ele vai dar o que o filho precisa. E a criança muitas vezes não entende que o que ele mais precisa é de roupa do que brinquedo. Assim é Deus para as nossas vidas. O que nós precisamos? Mais do que um pão físico, é a salvação das nossas almas. Então que nós possamos entender que mais importante do que um brinquedo terrestre aqui, sei lá, um carro, uma casa, Deus quer te dar vestimenta. Ele quer que você esteja vestido de branco naquele grande dia e com palmas nas mãos. Um pai e uma mãe então sabem o que é melhor, o que é preciso dar para o seu filho. Continuando aqui, a situação não é muito diferente hoje em dia.
quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Quem achou Lucas 23, leia o versículo 8, fazendo favor. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito o que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe faria fazer algum sinal. Por que Herodes ficou feliz em ver Jesus? Porque ele queria ouvir Jesus pregar? Não, ele era outro que estava tratando Jesus como se fosse um espetáculo. Ah, que bom que Jesus está aqui na minha presença. Vamos ver que milagre que ele vai fazer aqui para mim. Mas naquela ocasião, Jesus não fez nada, não realizou nada perante Herodes, porque Herodes o buscou, se apresentou ali diante de Jesus com o intuito de ver Jesus realizar algum milagre, e não por aquilo que Jesus tinha para oferecer de mais importante, que era a mensagem da cruz, o Evangelho, as boas novas. Para terminar aqui esse tópico, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Deus pode até resolver esse problema que você está passando. É como também diz um louvor: se Ele fazer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus. Mas mais importante do que realizar esse milagre que você está almejando, de novo, tem algo primordial, primário nas nossas vidas, que é a salvação das nossas almas. Temos que ter isso em mente. Tendo isso em mente, as outras coisas, como a Bíblia diz, serão acrescentadas. De novo, as bênçãos te seguirão. Então, tinha pessoas ali que não viam Jesus como filho de Deus. Tinha pessoas ali que não aceitavam Jesus como sendo o Filho de Deus, mas estavam ali por quê? É um profeta poderoso que se levantou, que surgiu, vou lá ver ele fazer algo. Mas na hora de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, era para poucos. Nem todo mundo ali reconhecia. Antes de passarmos para o tópico 2, alguém quer fazer algum comentário? Eu acho. Eu acredito que hoje está um pouquinho pior do que nessa época. Porque o povo o peixe nem fala. Hoje é o pelo menos. A pessoa não quer saber de nada, pelo menos vai no culto. Filho de crente. Mas graças a Deus, pelo menos meu filho vai no culto, vai na igreja. Não, tem que vir, converter, arrepender, aceitar o Senhor Jesus como muito suficiente na sua vida, porque o pelo menos não basta. Por exemplo, tem gente que pelo menos no domingo eu vou no culto. Não estou muito firme, não estou fazendo muito, não, mas o pelo menos é pior ainda. Nem comeu pão, nem comeu peixe, pelo menos passou 2 horas aqui. Pastor, e irmão falando aí, eu por 2 vezes, num período curto, eu vi pessoas, adolescentes, na igreja, mas só que no celular jogando. Aí eu falei, nossa, mas que coisa, para mim é estranho, feio, porque é algo que eu vejo constantemente na escola. E quando você vê um aluno assim na escola, no celular, porque ele não está prestando atenção em você. Esse ano o governo proibiu o uso do celular na escola, mas até o ano passado era uma coisa mais comum. E você vê um adolescente na minha frente, jogando, e o culto lá acontecendo. Então, igual o irmão falou, não basta apenas estar na igreja. Aí eu até parei um pouco para refletir. Mas se fosse na minha época, será que eu não estaria mexendo no celular também? Aí eu pensei, não, porque tem uma coisa que distrai mais do que o celular, que é a conversa. E a conversa, ela existe desde sempre. E nem por isso a minha mãe, quando eu era criança, permitia que eu ficava conversando assim na igreja, caminhando na igreja. Então, não adianta você usar isso como exemplo. Mas é porque na tua época não tinha celular. Não, mas a conversa é algo que distrai muitas das vezes até mais do que o celular ou qualquer outra ferramenta. E nem por isso os nossos antepassados
ficava conversando enquanto o culto estava rolando. Então, é o que o irmão falou, não basta apenas vir no culto de domingo, mas está ligado, está prestando atenção, porque senão vem vazio e vai voltar vazio, não vai aprender nada. Porque a pessoa que sai do culto, você fala, qual foi a palavra que foi lida? Ele nem sabe falar. Não sabe comentar nenhum versículo, o principal da mensagem ou da abertura, né? Roger, isso é uma coisa assim, muito interessante, que você, meu filho, você sabe. Eu ensinei vocês todos, né? Tem 5 filhos, ensinei todos a estar na igreja, a estar no culto, adorando ao Senhor, prestando atenção no culto, não deixar conversar, não deixar brincar, não deixar ficar transitando na igreja, porque isso também tira a atenção às vezes das pessoas. Tem gente que é mais sensível, distrai quando acontecem umas coisas assim. E eu não deixava. Meus filhos ficavam tudo sentados comigo e prestando atenção no culto, porque eu não deixava eles conversar. Mas eu tenho uma filha que ela, por mais que eu sempre ensinei, ela não obedece. Ela gostava de chegar atrasada na hora que a igreja estava toda cheia, vinha toda arrumada, que aqui existidão, para chamar a atenção da igreja. Eu cansava de falar, minha filha, isso está errado. E, no entanto, hoje ela não está na igreja, né? Minha caçula. Então, até hoje ela gosta de aparecer. Eu falo assim, meu Deus, né? Não foi isso que ensinou, mas infelizmente tem aqueles que não vai na igreja para servir ao Senhor, para adorar o Senhor. Mas, como nosso irmão já falou, às vezes é preferível estar na igreja do que não estar. Eu acho assim, que a gente tem que continuar orando pelo propósito de Deus, né? A gente não sabe a vontade de Deus, e que Deus venha ter misericórdia e trabalhar na vida dela, né? Eu oro, peço isso a Deus. Porque não adianta ela vir também para me agradar, para vir por vir, igual às vezes a gente vê, como nós estamos falando aqui na escola dominical, o irmão chama a congregação para estar na escola dominical aprendendo. Muitos não vêm, muitos vêm para aprender, mas muitos vêm também, mas não é a mesma coisa que nada. Vem, a gente nota isso em vários lugares, vem, qualquer motivo sai lá para fora, vai fazer outra coisa, né? E não vem com aquele intuito, mesma coisa no culto. Então a gente tem que vir para a casa do Senhor, igual eu costumo ver várias pessoas falar, que o culto começa na casa da gente. Hoje eu vou na igreja para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para aprender do Senhor e colocar em prática aquilo que eu aprendi. Mas muitas pessoas não pensam dessa forma. Eu vou lá porque se eu não for, o pastor vai lá em casa fazer visita, porque perguntar por que eu não estou indo na igreja. Né? Então, eu vou lá porque hoje eu preciso me encontrar com a fulana de tal, preciso falar alguma coisa com ela. Então, não vem com aquele intuito, né? Infelizmente, para aprender do Senhor e colocar em prática. Igual o Roger está falando ali, muitas pessoas aí por causa do pão, para alimentar o corpo físico, mas não estava nem aí para aprender. Eu tenho um primo, você até conhece, que dizia para mim, quando eu completar 18 anos, eu vou sair da igreja. E saiu mesmo. Então, é decisão de cada um. Chega um momento que é a pessoa que tem que decidir. E a minha mãe falando ali, até lembrei também da Maria e Marta, né? Marta, ela estava no mesmo ambiente que Jesus, mas ela estava ali atarefada fazendo outras coisas. Eu converso com uma pessoa e eu fico às vezes provocando ela, porque hoje ela faz parte dos desigrejados, e ela vive falando assim para mim, eu assisto culto lá na minha casa só, tá bom. E eu falo, não, mas daí é errado. Eu pergunto para os irmãos, você acha mesmo que ouvindo a mensagem de casa, pela televisão, você está totalmente focado na mensagem? Se aqui na igreja você muitas das vezes nem está focado 100%, na tua casa você está arrumando cozinha, arrumando casa, às vezes está até mexendo no celular, com a televisão ligada, você está mesmo prestando atenção no culto? Então eu acho que isso daí é uma maneira de
esfriar o cristão. Eu não acho uma ideia aconselhável, não. Vamos para o tópico 2? Jesus desafia a fé dos discípulos. Alguém poderia ler? Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existia uma designação específica para a localidade deste monte, tal como toda a região montanhosa. Havia algumas elevações de terreno que, embora não fosse particularmente alta, podiam servir de um local adequado para Jesus se dirigir aos discípulos e à multidão. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Amém. Alguém abra João, capítulo 1, e outro em João 12. Já vamos ler 2 versículos aqui. João 1 e João 12. Aqui diz que monte seria este? Não há uma designação específica para a localidade deste monte. Então não se sabe ao certo aonde é este monte, só se sabe que foi ali na cidade de Tiberíades, próximo ali de Tiberíades. E isso então não é algo muito relevante. Para nós, nenhum dos 4 evangelhos se preocupou em citar a referência exata desse monte. Jesus então ele decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe. Jesus ele não pegou aleatoriamente qualquer discípulo, não. Ele pegou Filipe justamente porque Filipe morava ali naquela região. Filipe ele morava em Betsaida, que ficava a 25 quilômetros de Tiberíades e a 15 quilômetros de Cafarnaum. Então eram tudo cidades ali próximas. Quem achou João 1, leia o versículo 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Amém. E João 12, 21. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Amém. Então, quando Jesus escolhe Filipe, foi proposital, porque Filipe conhecia ali toda a região. E aí ele começa um diálogo com Filipe dizendo: o que a gente pode fazer para alimentar essa multidão? E aí Filipe vai dizer: ó Senhor, dinheiro a gente não tem, não dá, o dinheiro que a gente tem aqui não dá para alimentar todo mundo. Eu aconselho que você mande embora esse pessoal imediatamente, porque com muita sorte eles vão achar algum lugar aberto, porque aqui por perto não tem nada. Então eu aconselho mandar embora imediatamente, para que com muita sorte eles achem algum lugar e ainda comprar pão no meio do caminho, porque já está anoitecendo. Essa foi a recomendação de Filipe para Jesus. Mas mal sabia ele que Jesus ele tinha uma ideia melhor. E a gente vai ver daqui a pouco. O desafio para os discípulos. Alguém poderia ler? O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da lição evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui, o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local, não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava, assim, a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Amém. O Senhor utilizou a situação para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição.
muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. Então, irmão, chega um momento na nossa vida que, humanamente falando, é impossível resolver. E aí só nos resta recorrermos a Deus. Tem até um hino que diz assim: põe na mão de Deus que Ele resolve os problemas seus. Põe na mão de Deus que Ele multiplica peixe e pães. E é assim mesmo. Às vezes é necessário a gente colocar na mão de Deus o nosso problema, porque é humanamente impossível eu resolver. Já se acabou tudo, já se acabou todos os recursos, mas se tem um recurso que a gente não pode perder, que não pode acabar em nossa vida, é a fé. Enquanto a gente tiver fé em Deus, em Cristo Jesus, Ele pode realizar milagres nas nossas vidas. Aqui diz: o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, não era só de Filipe não. A lição era para todos, com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Então ele estava testando ali a fé dos discípulos com o intuito deles crescerem espiritualmente. É interessante que no reino espiritual, quanto mais você depende dele, mais você amadurece, cresce espiritualmente. Ao contrário da nossa vida cotidiana, muitas das vezes o homem ou a mulher só amadurece quando sai de casa, quando começa a trabalhar, quando sai da casa dos pais, né? Quando atinge uma certa idade, resumindo, quando você vai ganhando independência dos seus pais ou das pessoas à sua volta, é que você vai amadurecendo. No reino espiritual é o contrário. Quanto mais você depende dele, mais você amadurece e cresce espiritualmente. Tópico 3, uma lição de provisão. Alguém poderia ler? Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até saciar-se. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Amém. Então os discípulos ali descobriram que havia um menino que tinha um cestinho cheio de pão e peixe, mais precisamente 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele vai dizer para aquela multidão no dia seguinte que muitos estavam ali só com o intuito de comer novamente. E é curioso que essa lição que Jesus vai dar nesses homens não se aplica a esse menino, porque ele levou o alimento dele, ele foi preparado. Então ele não foi ali para se alimentar do pão físico que Jesus tinha para oferecer, ele levou dele. Então, de duas uma, na conclusão que eu tiro acerca desse menino: ou ele levou um cesto para ele poder repartir com um colega, com um amigo, porque eu acho meio difícil aquele menino comer 5 pães e 2 peixes, né? Talvez ele já foi com o intuito de compartilhar dentro das suas limitações. Eu vou levar aqui um pouquinho a mais, que aí o meu coleguinha come. Ou então ele já foi precavido, sabendo que aquele encontro com Jesus iria demorar. Como eu vou passar horas fora de casa, eu vou levar aqui uma quantidade considerável, que aos poucos eu vou me alimentando. Seja qual for o pensamento daquele menino, ele foi um menino prudente e um menino que estava realmente disposto a ouvir a palavra de Deus.
Tanto é que ele deixa de ser alguém que vai ver o milagre para se tornar participante desse milagre. Ele foi e deu o seu cestinho ali, e através desse cestinho, Deus multiplicou pães e peixes. Aqui diz, ó, a quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Eu acho, irmãos, que ali havia um pouquinho de tudo. Pessoas que não levou nada, falaram, Jesus vai de novo me dar alimento. Então, o Jesus vai providenciar. Não que não temos que acreditar que Jesus vai providenciar. O negócio aqui é o seguinte, é você servir a Deus pelo motivo certo. Não é só acreditar que Ele vai providenciar, mas estou nem aí para a mensagem que Ele está trazendo. Não é isso. Então tinha pessoas que foram com o intuito de comer o pão físico. Eu acredito que tem pessoas que até levou alguma coisa, mas ao longo do dia comeu. Lembra quando eu falei aqui que tem gente que estava comendo, poderia estar comendo pão como se estivesse comendo pipoca vendo um filme no cinema, lá aplaudindo, achando que estava vendo um teatro ou coisa do tipo. Por que eu digo isso? Porque eles localizaram ali 12 cestos vazios. Cesto tinha, o que não tinha dentro do cesto era o alimento. Então eles localizaram ali alguns cestos para colocar o que sobrou daquela multiplicação. E aí eu tiro uma lição disso. Às vezes você tem um cesto, mas te falta o alimento. Às vezes você tem ferramenta, mas te falta o milagre. Às vezes você tem as talhas, mas não tem a água ou o vinho novo. Às vezes você tem a jarra, mas não tem o azeite. Mas assim como Deus encheu o azeite, encheu as vasilhas, as jarras de azeite, assim como Ele encheu as talhas de água e depois de vinho, assim como Ele encheu aqueles cestos de pães e peixes, que o Senhor Jesus possa encher a vida de cada um que veio aqui de forma vazia nessa manhã. Hoje aqui não é uma mera escola bíblica dominical. Deus separou esse dia para falar com os irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas peraí, deixa eu ver um pouquinho. E essa passagem vai ter pela mentira, viu? É muito interessante porque, como está na multidão, tem diversos tipos de pessoas. Né? E como você vê dentro dessa multidão, você falou que provavelmente tem pessoas que levou 5 mil, tem pessoas que não levou nada, e teve um menino que apareceu aí que levou. Só que no final da história todo mundo comeu. Todo mundo comeu. E aí é a igreja hoje. Eu costumo dizer assim, que eu no meio do povo que tem muita fé. Muita fé. Primeira fé, não pega um caderno para colocar as contas que tem no mês. É muita fé. Não tem um caderno para colocar lá quanto que ganha, então quanto que sai, quanto que... É muita fé. E tem muitos irmãos vivendo da fé dos irmãos. Você concorda comigo que todos lá comeram da fé do irmãozinho? Eu não faço nada, não. Deus vai prover, só que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Eu vou na igreja e lá vai ter luz e energia, vai ter o som funcionando, vai ter água para beber, vai ter copo para beber. Deus vai prover. Não, vai ter um irmão. Você está vivendo essa fé tua está meio esquisita. Você está vivendo da fé do teu irmão, porque o teu irmão tem tanta fé que ele abençoou. Eu vou prevenir, vai que alguém precisa. Vai que alguém precisa. E lógico, né, você deixou de destacar aí um personagem importantíssimo. O discípulo ali que é o mais importante, um homem belíssimo. André, que foi lá, foi curioso, achou, tem um pão aí, Guilherme. André é esperto, pô, corre atrás. Mais algum comentário? A lição então que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então, quando nós entregamos a Jesus, irmãos,
o que temos, ele multiplica. É igual a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, ele produziu mais 5. Por quê? Porque ele conhecia o Senhor na qual ele servia. Aquele que recebeu 2 talentos, ele foi lá e multiplicou por mais 2. E por que ele fez isso? Porque ele conhecia o Senhor na qual ele servia. E tem aquele outro que recebeu 1, mas não produziu nada. Por quê? Conhecia o seu Senhor de ouvir falar. Ele até fala, eu bem sei que o Senhor é severo, mas mesmo assim, não vou fazer nada com isso aqui não. Então não basta apenas conhecer Jesus. É necessário ter fé nele. É necessário ser dependente dele. Amém? Para passarmos para o tópico 3. Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui no auxílio bíblico teológico, tem uma frase aqui que eu achei interessante, que diz assim: a observação de João, porque ele bem sabia o que havia de fazer, é típica. Em todo o seu evangelho, o evangelista fala como alguém que tem um íntimo conhecimento da mente do Senhor. É curioso João falar isso, ele bem sabia o que havia de fazer, porque a sua mentalidade mudou. Mas eu aposto que na época ele também ficou meio desesperado, falando, e agora? O que a gente pode fazer aqui? Mas, olha que interessante, a mentalidade da pessoa muda. É como diz aquele versículo: o que eu faço tu não sabe agora, mas entenderá depois. Tudo se tornou claro para João, e eu vou dar 2 exemplos aqui. Quando Judas estava ali com a tesouraria, João aparentemente nunca questionou. Beleza, deixa ele com a tesouraria. Porém, no evangelho ele vai relatar: Judas estava com a tesouraria porque ele era ladrão e tirava as coisas de lá. Agora ele entende o que estava acontecendo ali. Eu até brinco, falo assim, às vezes faltou dinheiro na multiplicação de pão e peixe, porque eu já tinha roubado. Mas que estranho, parece que tinha mais. Alguém deve ter falado, mas tudo bem, isso é um outro assunto. E João também vai falar assim, que na ceia, quando Jesus diz algo para Judas, ele pensa que Judas foi fazer um serviço para Jesus. Mas agora, quando ele está ali escrevendo o evangelho, ele entende que ele saiu com o intuito de ir trair Jesus. Então, aqui a gente vê que a mentalidade de João já havia sido clareada, mas até então, naquela época, quando ele estava vivenciando aquelas coisas, muita coisa para ele não fazia muito sentido. Amém? Vamos lá para o tópico 3, então. Jesus, o pão que desceu do céu. Alguém pode ler o tópico 1? Jesus, o tópico 3? Isso. Jesus, o pão que desceu do céu. Vamos ver o real interesse da multidão no dia seguinte, em milagre de multiplicação dos pães e peixes. A multidão que havia participado buscava Jesus na região e Cafarnaum, conforme indicado em João 6, 22 e 6, 24. Ao encontrar Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade, pode que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jó 6,26. O Jesus compreendia que a perseguição daquela multidão sobre ele era juramento social
desejava um líder que santificasse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. João 6:32. O povo não percebia que a multidão dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar nosso Senhor, o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Amém. Deus abençoe. Alguém abra aí João 6, versículo 35, a gente já vai ler agora mesmo. Só fazer um comentário aqui antes. Aqui diz, e disse-lhes, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Aqui a gente torna a frisar o que a gente vem falando a manhã toda. Pessoas buscando a Jesus pelos motivos errados. E aqui tinha esse grupo de pessoas que estava buscando a Jesus no dia seguinte para ter sua fome física saciada novamente. E aí aqui diz, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. Quem achou João 6, leia o versículo 35. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Jesus, ele aguardou um dia para concluir o seu ensinamento. No primeiro dia, ele foi lá, multiplicou os pães, o pessoal alimentou e foi dispensado para sua casa. No outro dia vem aquela multidão novamente. Hoje de novo vai ter multiplicação de pães e peixes. Aí Jesus vem com a mensagem principal. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Então Jesus aguardou um dia para concluir aquela lição do dia anterior. No primeiro dia ele só distribuiu o pão. E no outro dia então ele vem com a mensagem principal que é: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aqui diz, nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Irmãos, ali naquele episódio, Jesus ele repartiu o pão com todos, não deixou ninguém de fora. Assim é a salvação. A salvação, irmãos, é para todos. Não é para um grupo seleto, igual os cristãos calvinistas pregam por aí, que tem aqueles que já são predestinados para o céu e outros predestinados para o inferno desde o ventre da sua mãe. Não, Jesus ali não selecionou, você vai comer o pão, você não. Você vai comer, você não. Jesus não fez isso. Ele distribuiu o pão para todos. Pode ser que, aqui eu só vou fazer uma conjectura, algo hipotético. Pode ser que Jesus foi entregar o pão para alguém falou, não, muito obrigado, eu estou cheio, estou satisfeito, eu não vou querer comer o pão não. Essa pessoa é um louco, né? Já pensou, eu mesmo estando satisfeito, eu vou experimentar esse pão aqui que Jesus multiplicou, deve ser o pão mais saboroso que você vai comer na vida, pão fresco. A mesma coisa é quando se trata de alimento espiritual. Deus oferece para todos. Se tiver algum louco aí que não quer provar desse pão, ele vai morrer de fome. E aqui entende-se morrer de fome é perder a salvação.
Então, irmãos, a salvação ela é oferecida para todos. E aqui começa uma outra lição, já vai puxar para uma outra lição. O pão, ele prefigura o corpo de Cristo. Jesus vai começar a dizer que o pão, aquele pão, ele é o seu corpo. E aí ele vai ensinar dizendo que para que nós tenhamos comunhão com ele, é necessário que coma deste pão, beba deste cálice. Irmãos, a ceia do Senhor, ele tem o seu significado, mas a gente também pode entender da seguinte forma: o fato de eu participar da ceia é uma forma de eu externar para o mundo de que eu tenho comunhão com ele, de que eu tenho comunhão com o Senhor. Por isso que eu estou também participando da ceia. Então, Jesus agora vai começar a dizer que a sua carne era também o pão. O pão prefigura o corpo de Cristo. Alguém poderia ler o tópico 2? O pão do céu. Não é preciso bater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Há comparação no versículo entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sobre a liderança de Moisés como o verdadeiro pão que desce do céu. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem alimentar desse pão viverá para sempre. Irmã, já pode ler o terceiro? Vou fazer um comentário só para encerrar. Não entendi. Pode ler o próximo tópico aí, fazer um favor? O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar e partilhar a sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores, que se arrependam e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Amém. Irmãos, abram João 6, vai ser a última passagem bíblica que a gente vai ler. Para finalizar, quero fazer mais 2 comentários aqui. A primeira diz o seguinte: há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo. Quem achou João 6, eu vou pedir para ler 4 versículos. Leia o 32 e o 33 primeiro. 32 e 33. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Lê o 49 agora. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Lê o 51 agora. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Amém. Irmãos, aqueles homens começaram a dialogar com Jesus e eles acreditavam que o pão do céu era um maná. E aí Jesus vai dizer: não, eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. E mais, eu ainda dou vida ao mundo. Aqueles homens, eles comeram maná e quase todos eles tombaram no deserto, morreram. Aliás, alguns inclusive devem ter até perdido a salvação, porque ali teve rebelião, teve idolatria. Então, teve gente que provou do maná, morreu, e tem uns que até perdeu a salvação.
Agora, eu sou o pão verdadeiro que vem do céu e eu dou vida ao mundo, ou seja, eu dou a vida eterna. Então, Jesus dá uma grande lição ali através desse grande milagre que é a multiplicação de pães e peixes. E para finalizar aqui, observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é minha carne. Aí aqui embaixo diz: de forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então, irmãos, de novo eu vou enfatizar isso. Jesus, ele repartiu o pão com todos, sem exceção. A mesma coisa foi na hora de se entregar ali na cruz. Ele se entregou, foi por todos. Então, tira da cabeça, se alguém tem isso na cabeça, de que é um grupo seletivo salvo e o outro já é condenado. Não, Jesus não fez distinção de pessoas. Todo aquele que abre seu coração, que aceita esse pão, ele tem direito à vida eterna. E para finalizar, o último versículo, João 6, versículo 7. Alguém lê? Eu quero finalizar aqui com uma reflexão, que os irmãos reflitam sobre o que vai ser dito agora. João 6, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaram 200 Denários. de pão para receber cada um com seu pedaço. Amém. Aqui é Filipe dizendo que só tinha 200 dinheiros, 200 denários. Daí eu pergunto para os irmãos, para a gente terminar: Jesus não poderia ter multiplicado o dinheiro ao invés de pães e peixe? Jesus não poderia ter multiplicado o dinheiro? Talvez não seria mais fácil, talvez não seria até melhor para a multidão ali multiplicar o dinheiro? Aliás, Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Mas por que Jesus não multiplicou o dinheiro e multiplicou foi o pão e peixe? Por duas razões. Analisando a lição de hoje. Primeiro, se você multiplicasse o dinheiro, ia atrair pessoas com interesses que não fosse a palavra de Deus. E é exatamente isso que a gente está falando aqui nessa manhã. Trazer pessoas com intuitos errados, por motivos errados, não era o propósito de Jesus. Ia atrair, com certeza ia atrair mais gente, mas por motivos errados. E segundo, ao multiplicar o pão, a mensagem se tornou mais impactante. Tanto é que foi registrado nos 4 evangelhos: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Veja bem, não ficaria melhor do que ter multiplicado o dinheiro? Não ficou mais marcante, registrado na história, nos evangelhos, do que ter multiplicado, caso ele tivesse multiplicado o dinheiro? Então, o que fica de reflexão para os irmãos? Alguém quer fazer algum comentário? Então, desde já eu agradeço mais uma vez ao pastor André, ao presbítero Renato pelo convite, à congregação que hoje se propôs estar aqui. Continue mesmo vindo na escola dominical. Você tem dois cultos que eu valorizo muito, escola dominical e ensino, porque é a hora que o verdadeiro cristão realmente ele aprende, ou então é a hora que a gente tem mais liberdade para falar com a igreja, porque às vezes no domingo tem visita e aí já às vezes você não pode falar assim de uma forma mais adulta, vamos dizer assim, com alimento sólido, porque ou fazer alguma correção, porque tem visitas, ou no domingo mesmo tem gente que está ali proposto apenas a louvar, a cantar, mas na hora que chega na parte do louvor não está ligado. Então, um culto que é muito enriquecedor é a escola bíblica dominical e o culto de doutrina. Amém? Devolvo a palavra, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, Pai do Senhor, Pai, graças a Deus.